Se estão aí, digo, louvado seja o Senhor. Levante-se a orarmos juntos. Pai Celestial, te agradecemos pelo nosso estudo bíblico. Obrigado pelo teu povo, líderes, obreiros, pastores, membros, convidados e todos que se ajuntam conosco hoje. Te pedimos, Senhor, para que o estudo alcance a cada vida em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que no tempo de provações e tentações seremos fiéis a Ti. E na verdade até o fim em nome de Jesus. E o espírito que se afasta de Ti, o espírito da apostasia, o espírito que nos põe de lado, remova de cada um de nós em nome de Jesus. Guarda-nos verdadeiros, dá-nos a graça de sermos verdadeiros, força para sermos verdadeiros, para permanecer não comprometidos até o fim da nossa vida em nome de Jesus. Expõe as Escrituras a cada um de nós hoje. Explica a palavra a cada um e alcance também a nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Deus que vos abençoe. Viemos a João, capítulo 13. Assim, na última semana vimos João 13, 1 até 17. Só quero vos lembrar que esse é o tempo em que Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos. Veio a Pedro e Pedro disse: Senhor, o que é que estás a fazer? Não me lavarás os pés. E Jesus disse: e se eu não te lavar os pés, não tens parte de mim. Pedro disse: lava-me também, não somente os pés, mas as minhas mãos e a minha cabeça. Veja o que Jesus disse em João 13, 10. Disse Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. A última parte dessa sentença: ora, vós estáis limpos, mas não todos. Vós estáis limpos, mas não todos. A última parte da sentença, mas não todos. Haverá uma concentração do estudo desta noite. Diz no verso 11: porque bem sabia que aquele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Sabia desde o princípio que havia de trair, e por causa disso disse: não são todos que estão limpos. Quando viermos no verso 18, não falo de todos vós, falo dos seus discípulos, e diz: estáis limpos, eu vos lavei, eu vos limpei. A palavra fez uma obra de limpeza no vosso coração e na vossa vida. Significa que tinham nascido de novo. Eram filhos de Deus, significa eram redimidos. Significa eram diferentes do povo do mundo. Mas ainda diz: não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumprissem as Escrituras, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Não levou tanto estudo para perceber. Falava de Judas Iscariote. E este assunto de Judas Iscariote, o que é revelado, é tão profundo e tão extensivo. O que estamos a olhar hoje é a seriedade e solenidade. Não são todos que vão à igreja, mas está lá o estudo de Iscariote. Ainda que não vá a nenhuma igreja, estão lá fora, nunca entraram em nenhuma igreja da edificação, não têm conhecimento da Bíblia, mas sabem de Judas Iscariote. É-nos recordado nas Escrituras a passagem que nem precisamos de aprender, mas somos compelidos para estudar, porque é parte da Escritura. Por que aprendemos um assunto como este? Para nos lembrar que ouvindo e tomando há coisa diferente. Pode ouvir a palavra. Judas Iscariote ouvia sempre a palavra, ouvia tudo quanto Jesus tinha de dizer, todas as mensagens de Cristo,
todas as doutrinas de Cristo, todas as exortações de Cristo, viu tudo, ouviu tudo, mas nem com isso, ouvir somente não resolve o problema. Por isso, podes vir ao estudo bíblico, escutar tudo quanto é ensinado, isso não garante a salvação. Ainda tens que tomar um passo. 2, privilégios e graça a Salvador não é a mesma. Temos o privilégio de estar no meio dos discípulos de Cristo. Tens o privilégio de estar no meio dos obreiros e líderes. De fato, ainda era o carregador do tesouro de Cristo. Tinha o privilégio de se salvar, tendo a graça de Deus. Há coisas diferentes. Número 3, a aproximação do Salvador e a lavagem do pecado são completamente diferentes. Estava próximo a Cristo, próximo ao Salvador, mas não foi lavado completamente. Foi abençoado antes, mas voltou ao pecado, para a contaminação, para o mal. E por isso, estamos muito próximo do pastor local, próximo do pastor central, próximo de qualquer um, papá. Isso não significa que está tudo bem no espírito, porque Judas Iscariote estava próximo do Salvador, próximo do Senhor, mas não era lavado do pecado. Número 4, pregar não é a prova da puridade. O Judas Iscariote era um pregador, o Senhor enviou 2 por 2, ele pregou também, e disse a outras pessoas para se arrepender, ainda curou os doentes. Não somos ditos que houve alguma falha. Ele fez, e pareceu que tenha feito bem, mas nem com isso, por dentro do coração, estava longe dele. O que nos diz, pois, é maravilhoso pregar, comissionados para pregar, chamados para pregar, enviados para pregar. Mas a pregação somente não significa que estamos preparados para o céu. Ainda temos que ter o reconhecimento de que todos que pecaram estão destituídos da glória de Deus. Não é a pregação que nos salva, não é testemunho que nos salva, não é ministrar que nos salva. Importa quando olhamos para o Senhor e nos converter dos pecados e crermos no Senhor Jesus Cristo, haver um testemunho definido dentro de nós com o Espírito, que nascemos de novo, e daí somos salvos. Número 5, o bom para os companheiros, membros da igreja, não é evidência da graça da salvação ou a aceitação de Deus. Veja, Judas Iscariote era tão bom para tomar o tesouro, para ser discípulo, bom para, de fato, quando Jesus disse, aquele que vai me trair, não olhou a direção de Judas Iscariote, porque era tão bom, ainda que sejas tão bom perante os membros da igreja, tu és bom perante o pastor, talvez és bom perante os membros da tua família, e dizem, é uma boa pessoa, é pessoa que podes confiar, é pessoa que quando lhe dar aquele apontamento, ele é bom perante os membros da igreja. Não significa que tens um bom relacionamento com o Senhor. Número 6, relacionamento com Cristo é pessoal. Relacionamento com Cristo é pessoal. Quer que cada um que vem, quer que cada um venha. E convidou Judas Iscariote, convidou a todos os outros discípulos, e um por um se converteu dos pecados, um por um creram no Senhor Jesus Cristo, pessoal. E porque não seguiram continuamente naquele contato pessoal com o Senhor, razão pela qual tornou-se aquilo que foi. Número 7, reconhecimento aqui na terra não é necessário para uma porta aberta para o céu. Reconhecimento aqui no céu, na terra. Judas Iscariote era reconhecido. Ele é reconhecido com a sua própria família. Estava no meio dos 12. É a pessoa que poderia dizer, olha, esse é um dos 12. O testemunho dos discípulos também pensava que é um de nós. Então, lembra quando João veio a Jesus e disse, vimos um a expulsar demônios pelo teu nome, mas o proibimos porque não nos segue. Não disse isso de Judas Iscariote, porque todos reconheciam a ele e todos estavam convictos de que é parte deles, mas isso não abre as portas do céu para ele. E assim que vens à nossa igreja, vens ao estudo bíblico, deves ter este contato pessoal com o Senhor, para que
a tua vida seja aquilo que deve ser. Eu oro que a conexão com o Senhor, a conversão pessoal, irás manifestar em nome de Jesus. Atualmente, chegou ao tempo final em que Jesus diz no último capítulo 13 de João, estou lendo aqui o verso 17, diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E se conheceis estas coisas, Judas Iscariote, tu sabes essas coisas? Sim, eu sei. Judas Iscariote, ele sabia todas as mensagens do Senhor, ouviu o sermão da montanha, ouviu acerca do arrependimento, ouviu acerca de crer no Senhor Jesus Cristo e assim serás salvo, ouviu acerca de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele ouviu de que, excepto que a vossa justiça exceda a justiça dos escribas e fariseus, não herdareis o reino de Deus, não virá ao reino de Deus. Ouviu tudo isso. Se ele soubesse a primeira parte, bem-aventurados sois, certos sois que vão ao céu, e se as fizerdes. Mateus capítulo 7. A coisa importante perante o Senhor é fazer. Ouviu o arrependimento? Ouvir de fazer. Tens ouvido da restituição? E se tens ouvido acerca disso, faça. E se ouviste falar de crer no Senhor Jesus Cristo, se tu ouviste, faça. É o fazer que atualmente marca de que pertence ao Senhor. Estamos a olhar Mateus capítulo 7, estamos olhando o verso 17. No verso 17 diz: assim toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Dizer não é suficiente dizer que sou salvo. Te conheceremos pelo fruto. Nasci de novo, te conheceremos pelos frutos. Sou um deles, te conheceremos pelos frutos. Sou membro da igreja, membro de Cristo. Estou no caminho do céu. Não é suficiente. Pelos seus frutos os conhecerei. Verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele, me digam, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu fazer, eu oro para que Deus te faça fazedor, que Deus te faça um fazedor. Verso 22, isso surpreendeu muito. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Isso não é suficiente, meu amigo. Eu profetizei, não é suficiente. Tive visões, não é suficiente. Falei em línguas, não é suficiente. Fiz maravilhas, não é suficiente. Posso curar os doentes, não é suficiente. Olha para este verso 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estamos a olhar Lucas 6. Em Lucas capítulo 6, 46. Lucas 6, 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis? É o que estamos a olhar, é o segredo, fazer, é a evidência, fazer, é a marca de que és filho de Deus. Se a pessoa é como Judas Iscariote, pode falar da história, falar das Escrituras, falar de Jesus e dizer que eu estive lá quando andou pelo mar, pode contar histórias, tentar ilustrar sermões. É o fazer. Se não tem a graça de fazer, é somente como o irmão mais novo de Judas Iscariote, e não fazer o que eu vos digo. Verso 47, qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Verso 48, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rochas, e vindo a enchente
bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha, rocha dos tempos. Deixa-me esconder em ti. No seu lado, e a dupla cura, a santificação, porque és edificado sobre a rocha dos tempos, e fizeste a obra, e obedece a palavra, e guarda a palavra de Deus, é justo, pela graça de Deus. E do outro lado, pessoas que ouvem, como Judas, que ouviu, e nunca faz. Verso 49. Mas o que ouve e não pratica, aquele que ouve e não pratica, no arrependimento não pratica, na justiça não pratica, na obediência à palavra de Deus não pratica. Somente é um tipo de religião, está sempre lá para ouvir, mas não praticam. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo o que aconteceu? Caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Nos diz que o segredo para que de fato pertencemos ao Senhor é que quando somos servos de Cristo, somos membros da sua igreja, membros do seu corpo, é que nós praticamos a palavra do Senhor, guardamos a palavra do Senhor, obedientes à palavra do Senhor. João 15. Estamos lendo 14. João 15, 14. Diz: Vós sereis meus amigos se fizerdes. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu não está somente a escolher, obedeço isto, não quero me preocupar daquilo, eu vou com isto, não quero pensar do outro lado, tudo quanto vos tenho comandado, tudo quanto tenho colocado no lugar, tudo que está escrito para nós, e se tiverdes a graça e viver na graça, a graça da obediência, são evidências de que somos filhos de Deus. Mas se apenas tens o azar de alcançar isto e tem a omissão, não quer saber daquilo, tens que pensar de tudo. No verso 14 diz: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E ora que tu serás o fazedor em nome de Jesus. Tiago 4, 17. Tiago 4, estou lendo verso 17. Em Tiago 4, verso 17, a palavra de Deus nos certifica que aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, me diga, para ele é pecado. Podemos estar a pensar de Judas Iscariote. Ele sabia o bem a fazer, que o Senhor te chamou, não para te matar, não para lhe trair, para te proteger, para o amar. Veja o que ele fez. Veja o que te deu e te chamou à volta para que seja seu amigo. Ama ele. Sabia a coisa boa para fazer, mas ele não quis fazer a coisa boa. Portanto, aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, a ele comete pecado. Revelação 22. Em Revelação 22, 14. Revelação 22, verso 14 diz: Bem-aventurados aqueles que, as bem-aventuradas para chegar ao céu, as bem-aventuradas de guardar o relacionamento com o Senhor, é fazer a vontade de Deus, obedecer à palavra de Deus. Diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras, que fazem os seus vestidos, e que possam entrar. É a forma como entrar no céu, e entrar pelas portas à cidade. Verso 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros estão lá fora, os que se prostituem estão lá fora, e os homicidas que motivam as pessoas na contaminação, os idólatras estão lá fora, e me digam o resto aí.
E qualquer que ama e comete a mentira, diz, estão todos lá fora. E ouro, que não estarás fora do reino. Voltamos para João, capítulo 13. Estamos a olhar a passagem da Escritura. Consideramos hoje Mateus 13, 18. Não falo de todos vós. Eu sei a quem escolhi, mas para que as Escrituras se cumprissem, aquele que come pão comigo levantou o seu calcanhar contra mim. Agora vos disse antes, que para que creiais que eu, na verdade vos digo que se alguém recebe o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair, e ouro que não sejas tu. Verso 22. Então os discípulos olhavam uns aos outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem és? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado, e molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E, após o bocado, entrou nele Satanás, e ouro que o Satanás não entra em ti. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu o que propósito lhe dissera isto, porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Ele saiu para as trevas. Tu não irás às trevas. São os versos que estamos a aprender hoje. E o tema é a exposição e a perdição do traidor. Dividimos a mensagem em 3 partes. 1. A postura do coração do traidor. A postura do coração escondido do traidor. 2. A perversão do apostatado. O Senhor lhe advertiu, não tomou advertência. O Senhor lhe disse as consequências do que havia de acontecer e as consequências daquilo que ia fazer, mas não tomou advertência. A perversão do apostatado endurecido. Número 3, a perdição da besta amarrada no inferno. A perdição é como estava todo encurvado e todo amarrado, no invés de ter o coração do homem, tinha o coração de uma besta. Voltamos para o número 1, a postura do coração do traidor. Fez-se a ele mesmo traidor, não foi forçado. Isso é a calamidade na sua vida, que ele abriu seus olhos e foi direto ao inferno. Voltamos a João 13, 18. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido.
Mas, para que se cumprisse as Escrituras, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Tinha sido profetizado no Antigo Testamento que alguém faria isto, mas não está indicado o nome. Eu oro que o teu nome não esteja numa profecia negativa. Salmos 41, 9. Salmos 41, 9. E verão o que as Escrituras disseram. Alguém vem que quando o Messias se levantar, fará isto como Judas Iscariote fez. Salmos 41, 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Exatamente o que aconteceu. Veja, estavam no meio e sentaram para comer. E Jesus disse: um de vós aqui que come comigo irá me trair. Isso era um amigo íntimo, era um seguidor, que levantará o seu calcanhar contra mim. Salmos 55, o que está escrito concernente ao traidor que viria. Salmos 55, 12. 55, 12. Pois não era um inimigo que me afrontava, não era um fariseu, não é um saduceu, não é um pecador de fora. Este estava dentro. Judas Iscariote sabia toda a oração que Jesus fez, e aquele conhecimento lhe levou ao ódio para o matar e o destruir. Não era o inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. 13. Mas eras tu, homem meu, igual meu, guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. É o que Jesus Cristo fez, é o que era, eu oro que não seja dessa natureza. Olhemos a reação e o ato em Marcos 14, 10 e 11. O que fez, o que tu não vais fazer. Marcos 14, 10. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principados dos sacerdotes. Eles não procuravam, eles não sabiam o que queria fazer. Ele pessoalmente, voluntariamente, na sua própria decisão, na sua permissão, foi a ele para o entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro. Será que você está certo o que vais fazer? Será que não vais mudar a tua mente? Você vai enganar o teu mestre, o Senhor Jesus Cristo, o Messias, vai lhe trair. Disse: pode me confiar, irei ser fiel a vós. Como é que irei ser fiel a vós? Desses 3 anos todos, ainda me deu o chance de tomar a bolsa, mas assim que eu vos prometi, eu vos entregarei a vós, serei fiel a vós. Eu oro que não seja fiel ao Satanás, não seja fiel aos inimigos lá fora, serás fiel a Cristo, serás fiel ao Senhor e fiel à palavra de Deus, em nome de Jesus. A última parte do verso 11: e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Judas Iscariote já foi. Judas Iscariote não está mais aqui hoje para enganar a qualquer um. Por quê? A entrega ainda continua. Depois de Judas Iscariote fez o que ele fez, ele passou. O espírito de engano está nas pessoas. Mesmo no Antigo Testamento, estamos a olhar 2 de Crônicas
Primeiro, aliás, 1 Crônicas 12, estamos lendo aqui o verso 17. Aqui era Davi, tinha que perguntar às pessoas, por que vieram? Vieram para me ajudar? Vieram para me enganar? Vieram para me impedir? Vieram para me levantar? Vieram para me assistir? Ou vieram para ser meu adversário? Não é somente o Judas Iscariote, mas muitas pessoas ainda agem como Judas Iscariote. O espírito de Judas Iscariote é ouro que o Senhor lance fora de cada um de nós em nome de Jesus. Serás amigo e não inimigo. Serás o ajudador, não entrave. Serás o assistente e não vais impedir a obra de Deus em nome de Jesus. 1 Crônicas 12, 17. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou dizendo, se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Qualquer um pastor pode dizer isso. E se vieres para me ajudar, bem-vindo. Se vieres para assistir, bem-vindo. É para o ministério e para a contribuição, é para permanecer na palavra de Deus, bem-vindo. E se o teu ministério é para nos assistir, nos fazer alcançar os outros e o lugar onde não temos alcançado, bem-vindo. Se qualquer a tua obra é para ajudar e para assistir e fazer a obra de Deus ir em frente, bem-vindo. Mas, olha a última parte. Mas ele disse, se viesse para me enganar, não há mal no meu coração se unirá. Se é para me engrandecerdes aos meus inimigos, nem sem que haja. Estamos a olhar Lucas 22, 47. Diz no verso 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para fazer o quê? Para o beijar. O que beijo? Que amor? Que amigo? Que seguidor? Que discípulo? Veio para o beijar. É o que Davi dizia. O beijou. Vieram para ajudar, vieram para proteger, vieram para mostrar amor. Olha, verso 48. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traz o filho do homem. Com beijo. O que estás a fazer? Estás a enganar o filho do homem com beijo. Há pessoas hoje, eles sorriem, querem impedir alguém, mas sorri. Quer destruir alguém, mas sorri. O sorriso é o receio, é o puxo para a unidade, para o consolo. Mas vendo o sorriso de alguns é para destruir e para enganar. Não estás tu a enganar o Filho de Deus nos últimos dias? Esses últimos dias, esses são os últimos dias que vivemos hoje. Irás ver que o engano ainda continua. 2 Timóteo, capítulo 3, 4. 2 Timóteo 3, 4. Diz, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 2 Timóteo 3, a partir do 1 agora. Diz, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmos, louvado seja o Senhor. Verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos,
profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores. Sabe o que as escrituras chamam estes Judas Iscariote nos evangelhos? Lhe chama de traidor. Alguém que trai o outro. Eu oro que não seja nosso em nome de Jesus. Voltando para João, capítulo 13. João, capítulo 13. Estamos a olhar a partir do verso 19. Diz: desde agora vos digo antes que começa, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Tudo que Jesus disse acerca de Judas Iscariote cumpriu-se. Por isso que ele disse: eu vos disse antes, um de vós. Isso parecerá incredível, algo que não podia acontecer, mas realmente aconteceu. Não vai acontecer por ti. Ele vos disse, para que quando acontecer, acrediteis que isso é, verso 20. Na verdade vos digo que, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Falava dos seus discípulos, disse: esqueçamos do Judas Iscariote agora. Falaremos dele mais tarde. Mas irei enviar qualquer que eu quiser a vós. E não pense que aquele foi, este enviou esse. De onde é que você vem? Tu é quem vai falar conosco? Tu é quem vai nos pregar? Tu é quem vai nos guiar? Saia deste lugar. Esperamos de Jesus. Disse: não, ninguém faça isso. Sim, pessoas fizeram na igreja de Coríntios. Disseram: eu sou de Paulo. Paulo veio, nos falou, não houve resposta. Mas Apolos, de onde você veio? Silvano, de onde você vem? Outras pessoas disseram: Paulo, esqueçam dele. Apolos, esqueçam dele. Eu sou Cristo. Mesmo quando Cristo vier, eu o escutarei. Mais uma vez, verso 20. Na verdade vos digo que, se alguém receber, me diga o que vem a seguir aí, o que eu enviar, me recebe a mim. E ainda diz: e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Sabe, há pessoas que pensam que na igreja hoje, para fazer suas escolhas, outra pessoa não da nossa tribo, e o Senhor o enviou para ser um pastor, para ser um líder. Rejeitemos a ele. Algumas vezes alguém está liderando a reunião e dizemos: quem é aquela pessoa? Eu não sou familiar daquela voz. De quem é essa voz? Então, esse é quem vai nos guiar. Esqueça disso. Ainda que você clama não ser Judas Iscariote, mas você está a seguir a linha de Judas Iscariote, porque você rejeita a quem o Senhor enviou. E diz: e se receberes aquele, qualquer que seja o nome, qualquer que seja a tribo, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a sua posição, diz: me recebes a mim. Mas se rejeitar, me rejeitas a mim. Lucas 10, Lucas, capítulo 10, verso 16. Em Lucas 10, verso 16: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Sabe, algumas vezes, alguns pastores vêm, eu venho, depois desse exame, eu digo: e se tem alguma pergunta, pode levantar, seção de jovens, nos adultos, nos campos onde estão. Então, talvez na seção de jovens, pensa: por que não faça como o nosso líder local aqui? Estão a rejeitar aquele que podia tomar a pergunta e responder,
Talvez eu venho na secção de mulheres e olham para mim e dizem: hoje é estranho isso, conhece a minha face. Mas eu, Ministério das Mulheres, diz: venha. E eu digo: olha, eu quero tomar liderança da reunião das mulheres hoje. Eu quero ver o que está a acontecer hoje na líder das mulheres, cometendo alguma coisa. Ou talvez há uma disciplina que tem. Espera, porque o Senhor me enviou. Ainda que as pessoas não reconhecem, a igreja torna-se uma igreja tribal, uma igreja seccional, porque aquele não é da nossa tribo. Jesus disse no verso 16: aquele que vos ouve, me ouve a mim. Que o Senhor nos ajuda a corrigir essas situações. Deus que nos ajuda a corrigir essas situações, para que não dividamos a igreja, esta secção, aquela secção, e não temos a liberdade mais para virmos a voz e vos falar o que o Senhor nos falou. Eu oro que esta igreja será uma igreja forte. Aquele que vos rejeita a vós, rejeita a mim. Algumas vezes você pode... Alguns dizem: eu não posso continuar, não posso suportar. E se você despreza e rejeita o homem que Deus enviou, como pastor que Deus enviou, você está a rejeitar a Cristo. E se rejeitares a Cristo, estás a rejeitar o Salvador, a salvação, estás a rejeitar a vontade de Deus. E se morres naquela condição, o que é que vai acontecer? É o inferno. Ele diz: aquele que me despreza a mim, despreza aquele que me enviou. Estamos a olhar 1 Tessalonicenses 4, estou lendo verso 8. 1 Tessalonicenses 4, estamos lendo aqui o verso 8. 1 Tessalonicenses 4, 8. Quem me rejeita a mim, não me rejeita a mim, mas rejeita a Deus, que nos deu também o teu Espírito Santo. Toda pessoa que rejeita o homem de Deus, que Deus enviou, na igreja central, na igreja local, a pessoa ali que rejeita, que diz que não quer este, está a rejeitar a Deus. O traidor endureceu o coração contra o Cristo, contra o amor, contra a advertência, contra a bondade, contra a messianidade. Judas Iscariote, endurecendo o seu coração contra a graça de Deus, contra a verdade de Deus. Ele e tantos outros traidores endurecem seus corações para a sua própria salvação. Todo aquele que endurece é contra o outro, é contra também a sua própria alma. Ele endurece o coração contra o parceirismo com o Senhor e para a sua própria destruição e a destruição eterna. Acautelai-vos, pensa e acorda, para que o que aconteceu com Judas Iscariote não aconteça contigo, em nome de Jesus. Viemos ao ponto 2, a perversão do apostatado. A perversão do apostatado. João 13. Em João 13, 21. João 13, verso 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em seu espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Incrível. O que é que vai acontecer? Coisa que não se pode pensar, que não se pode imaginar que vai acontecer. Que um dos 12 que traísse Jesus Cristo. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de que ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado.
e moldado o bocado, moldado o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Não vai repetir isso. Mas, quando olharmos este Judas Iscariote, temos que voltar um pouco e vermos a história. João 12. Em João capítulo 12, 4. Em João 12, 4. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Olha para este verso 6. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque, me digam, era ladrão, o discípulo ladrão, apóstolo ladrão, líder ladrão, um dos 12 ladrão, um obreiro ladrão, e diz, era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Costumava roubar, e Jesus sabia, mas o que ele roubava não era o suficiente. Ele tinha o amor do dinheiro, cobiça. Isso é muito perigoso para cada um. 1 Timóteo 6, 9. Por quê? Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Verso 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É a raiz da desonestidade. O amor do dinheiro é a raiz de traição. É a raiz de engano. É a raiz de conflitos. É a raiz da separação da igreja. Ainda que tenha 100 membros, serei capaz de coletar todos os dízimos e ofertas. É o amor do dinheiro, que é a raiz de todas as espécies de mal. O amor de dinheiro é a divisão, é a raiz da divisão entre marido e esposa. Onde que está o dinheiro? Onde que o dinheiro foi? O amor do dinheiro divide a família, diz. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Cobiça. Eclesiastes 5. Eu oro que isso não seja o teu problema. Posso ouvir um amém aí? Eclesiastes 5, 10. Eclesiastes 5, verso. Dinheiro, coisa terrível, diz. Eclesiastes 5, 10. Diz: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Judas Iscariote amava tanto dinheiro, mas dinheiro tirava na bolsa, mas o que roubava da bolsa não era suficiente. Tinha que vender o Senhor Jesus Cristo, o Mestre, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para que pudesse ter mais dinheiro. E se é dessa natureza, não está satisfeito, a conta bancária, edificar uma casa aqui e ali, e ter alguma coisa aqui e acolá, diz, aquele que ama tanto dinheiro não será se satisfazer. E quem amar a abundância nunca se fará da renda. Também isto é vaidade. Salmos 52, 7. Salmos 52, 7. Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, Judas Iscariote. Este é o homem. Não fez Cristo o seu amigo. Não fez Cristo o seu foco. Não fez Cristo o seu objeto da adoração. Ele amava tanto dinheiro, a todo custo. Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes
confiou na abundância das suas riquezas. Este era o problema de Judas Iscariote. Eu oro que não seja este o teu problema. E se fortaleceu na sua maldade. Jeremias 17. Jeremias 17. Estou lendo 9. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Verso 11. Como a perdiz que ajunta ovos, que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas. Pensa de Judas Iscariote agora. Queria dinheiro, que roubava o que estava na bolsa, mas agora tinha que vender Jesus Cristo e ter mais riqueza em vender o Senhor Jesus Cristo, o crucificar. Que maldade, diz. Aquele que ajunta riquezas e não retamente, ele fará o quê? Lhes deixará. Quando? No meio. O que é que vai acontecer? E o seu fim, e o lugar do nosso santuário. Não é isso que você quer alcançar? É o fim disso. E tornou-se uma história. Porque antes do fim da sua vida deixou tudo. E foi ao outro lado. Eu oro que isso não pode acontecer contigo. Viemos a Ezequiel 33. Ezequiel 33, 31. Ezequiel 33, 31. Aqui nos diz: mas quando vier isto, eis que os que vêm ao estudo bíblico, aos que vêm à adoração, dizem, e eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouvem as minhas palavras, as tuas palavras, mas não as põem por obra. Olha aqui. Isso pode ser a teu respeito. Vens ao estudo bíblico, ouves a palavra de Deus. Nunca perdemos nenhuma sessão em ouvir a palavra de Deus, mas há alguma coisa no coração. É o que você ama mais do que Cristo, que terá efeito da palavra de ti. Sempre que ouves a palavra de Deus, a tua mente está indo aqui, indo ali, indo acolá. Olha para isso, o que diz. Olha a tua Bíblia, diz. Mas não as põe em prática, em obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua, o quê? Avareza. Veja, tudo que você ama mais do que Cristo vai distrair a tua atenção. Tudo que você ama mais do que Cristo vai te desviar a tua atenção. Você ama mais do que Cristo, as coisas vão se levantar mais e a palavra de Deus não vai ter efeito. No verso 32. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tanges, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem, me digam alto, não as põem por obra. Não as põem em obra. Tem que se perguntar a si mesmo, o que é que tu estás a fazer com a palavra que ouves? Isso não é um apostatado. Você não será um apostatado. Eu disse, Judas foi um apostatado, você não será apostatado. Provérbios 14. Provérbios 14, verso 14, diz: dos seus caminhos se fartará o infiel de coração. E se descobres que a palavra de Deus está a acontecer,
o que foi ensinado antes de você chegar, você não tem no coração. O dinheiro que estás à procura é o que enche o teu coração. E isto mais aquilo que amas mais do que Cristo está enchendo o teu coração. Isso é o espírito de apostasia. É a vida de apostatado. Eu oro que este tipo de vida o Senhor tire de nós em nome de Jesus. Dinheiro foi o problema peculiar de Judas Iscariote. Amou mais dinheiro do que o amor de Cristo. Amou mais dinheiro do que amar a Deus. Amou mais dinheiro do que amar o seu próprio destino eterno. Amou mais o dinheiro do que o destino eterno. Esse é o verdadeiro amor do dinheiro e lhe fez ser surdo à advertência de Cristo. Cristo lhe advertiu: o homem me trairá, e se apontava aquele homem, não nascesse. Era bom que aquele homem não nascesse, mas a morte, mas a advertência veio num ouvido surdo. Ele não foi a Cristo com tristeza: eu sou triste, eu estou triste, porque um de vós vai me trair. Mas ele foi cego à tristeza de Cristo na sua agonia ao Senhor Jesus Cristo, por causa do amor do dinheiro. Ele fez ser cego para o futuro eterno. Ele foi completamente apostatado, e tudo quanto que ama mais a concupiscência do que a Cristo vai matar a consciência, vai destruir a convicção da realidade e da eternidade, e a destruição vai cair sobre a alma no fim. Falando do Judas Iscariote, deu graças a Deus, porque não é o meu problema. Não amo dinheiro mais do que Cristo, não amo nenhuma coisa material do que Cristo. Não pense só nisso. Não é somente o amor do dinheiro, número 1. É o amor do dinheiro, número 2. É o amor do mundo. O amor do mundo. Há pessoas que amam o mundo mais do que amam a Cristo. Amam mais o mundo, as políticas do mundo, do que amarem a Cristo. Diz: se o amor do mundo ocupa o teu coração, assiste o teu coração, não terás parte com o Senhor. 1 de João 2, 15. Diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Estamos a olhar Tiago 4. Tiago 4, 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E se descobrires que as coisas no mundo, algumas celebrações do mundo, algumas tradições do mundo, ocupam a tua mente. Eu podia ter feito isto, podia ter vindo à comunhão hoje, podia ter feito a adoração hoje, mas sabe, a nossa tradição tribal está acontecendo, eu tinha que estar lá. Você é amigo do mundo, aquilo está te prendendo, está te puxando fora do Senhor, até que sejas completamente removido do Senhor, como Judas Iscariote. 2 Timóteo 4, 10. 2 Timóteo 4, 10. Porque Demas me abandonou, tendo amado o presente século mau. Este era o problema de algumas pessoas, tendo o amor deste mundo presente. Outras pessoas só se amam a si mesmo. Qualquer coisa a si mesmo, eles têm pena de si mesmo e dizem: hoje não posso sair porque o meu corpo está a sentir algumas coisas por causa daquele amor pessoal. Eles amam-se a si mesmo do que ao próprio Deus. 2 Timóteo 3, 2. 2 Timóteo 3, 2. Isso impede outras pessoas. Amando de si mesmo, não pode sacrificar, não pode se eles se amam mais do que o amor de Cristo. Outras pessoas amam prazeres. Estamos a falar de dinheiro, como Judas Iscariote. Outras pessoas é o prazer, deleites. 2 Timóteo 3, 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Deve haver. Eu tenho que estar naquela discoteca, eu tenho que estar naquela festa, eu tenho que aparecer como Jezabel no mundo,
e tem que haver nesta cerimônia, uma cerimônia ali. Então, abandonam a obra de Deus, abandonam a adoração de Deus, porque são amigos de deleites do que amigos de Deus. No verso 5 diz: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, o que diz? Destes, afasta-te. Porque há muitas responsabilidades. Diz: eu venho. Reserva isto e aquilo para mim, reserva a igreja para mim, reserva a oportunidade para mim. Eu não vou reservar para ti, porque não está provando que és real filho de Deus, ou amas mais os prazeres do que amigo de Deus. E diz: dos tais, destes, afasta-te. É hora que você vai se arrepender, que antes que seja tarde, em nome de Jesus. Outras pessoas, é somente o amor de louvor. Querem o louvor a todo custo. Querem que os pecadores lhes louvem, os apostados lhes exaltar. Querem que esses que são apostados lhes louvem. Querem pessoas religiosas lhes louvar. O louvor dos homens, mais do que o louvor de Deus. João 12, 43. João 12, 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Outras pessoas amam seus relativos, papá, mamã, filhos, ou os seus relativos. Isso é o que ocupa os seus corações mais do que o Senhor Jesus Cristo. E quando diz: será que é errado? O teu pai não morreu por ti para te levar ao céu. Mamãe não morreu por ti para salvar a tua alma e te levar ao céu. Olha o que Jesus Cristo fez. Morreu na cruz de Calvário e disse: meu Deus, por que me desampara? Só por causa de ti. E se tu amas alguma outra coisa mais do que Jesus Cristo, diz: não és digno de mim. Mateus 10, estamos a ver 37. Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Não pode tomar decisão, não pode se consagrar, não pode se arrepender, não pode fazer o que é reto, até que mamãe vá e dá e diz: olha, continua. Até que o pai diga: olha, continua. Aquele que tu amas mais o pai do que a Cristo, outros amam mais o filho do que ao pai. E quem ama a filha mais do que a mim não é digno de ti. Não. E começa a dizer que não posso permanecer ali por causa da sua vida. Não dão a honra ao meu filho. Meu filho queria se casar e disseram que não pode. A minha filha queria se casar e disseram não. Então, se não aceitar a minha filha fazer o que ela quer, não vou permanecer naquela igreja. Você ama mais a tua filha do que a Cristo. Não és digno de Cristo. E se morres naquela condição, não pode dizer que estás salvo. Porque Jesus disse aqui muito claramente que tu amas o pai ou mãe do que Cristo. Isso não é cristianismo. Tu amas a filha ou o filho mais do que Cristo, não é cristianismo. João 21. E se amares qualquer outra coisa aqui na terra, qualquer coisa aqui na terra, mais do que Cristo, isso é como Judas Iscariote. Para ele aconteceu no dinheiro, para ti pode ser outra coisa. João 21, 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor. Tu tens que o amar do que isso? O peixe, a obra, o título, a posição, qualquer que seja. Diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: apacenta os meus cordeirinhos. Verso 16. Tornou dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez:
amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Eu oro para que não haja nada nesta vida, nada neste mundo, que será exaltado acima de Cristo na tua vida, em nome de Jesus. Alguém diga um bom amém. Viemos ao ponto número 3. Voltamos a João, capítulo 13. João 13, 27. Em João 13, 27... E após o bocado, entrou nele Satanás, disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Olha aqui por algum momento, esse Judas Iscariote, ele já tinha preparado o seu cartão. Ele guardou o respeito fora dos 12 discípulos, dos 11. Ninguém lhe podia aconselhar, ninguém lhe podia falar dizendo: o que Jesus diz a teu respeito? Ainda que estejas no meio dos outros, ele só lhe trouxe. Há pessoas dessa natureza, da forma como se guardam, não pode lhes aproximar. Você sabe que as coisas estão erradas, não lhes pode falar. Você se admira. Há alguma coisa errada em alguns acerca dessa pessoa, mas da forma como se comporta, se é uma mulher, como se comporta, vem fazendo essas coisas e ninguém do meio dos filhos de Deus, do povo de Deus, lhes pode falar. Se éramos assim, você está preparando a sua destruição, porque uma pessoa que ninguém lhe pode falar, verso 28, e nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Imagine isso. Pensavam, Jesus disse: a pessoa que lhe darei o bocado é a pessoa que vai me trair. Então, ele colocou o bocado e lhe deu. Ainda com tudo isso, ninguém podia falar que essa é a pessoa que iria lhe trair. E se você é dessa natureza, você é protetor de ti mesmo, e as coisas que tu fazes, ainda que as pessoas sabem, ninguém pode saber, eles pensam que és inocente, és cristão, pensam que és filho de Deus, pensas que estás no caminho do céu, porque você encobre tudo de tal maneira, e as pessoas na mesa não podem saber nenhuma coisa que está acontecendo, mas ninguém podia saber o que estava no coração de Judas Iscariote. Onde está o lugar da comunhão? Onde está o lugar de me ajudar, eu ajudando a ti? Onde está o lugar de ser guardador do seu irmão? Onde está como a guardadora da sua irmã? E quando você se protege a ti mesmo, você se preserva, que ninguém pode te falar, ainda que saiba daquilo que você está a fazer. Eu oro que as coisas mudem. Eu oro que as coisas possam mudar. Tu sabes, se colocar este tipo de atitude e edificar um muro à tua volta, e torna-se um Judas Iscariote que é intocável, eu oro que Deus te ajude. Verso 29. Porque com Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Será que mudou a mente dele? Pergunto se ele mudou a mente dele. Há pessoas dessa natureza. Diz: quando queres fazer alguma coisa, eu quiser fazer alguma coisa, faça. Isso é preparar o inferno para ti mesmo, para que você seja destruído. Significa que a tua consciência é tão endurecida que ainda que o Senhor fale a ti, no meio de todos os outros, sim, você continua a endurecer. Satanás já tomou o lugar daquela vida do homem, da vida daquele homem. Satanás não tomará conta da tua vida. Lucas 22, 3.
Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. Marcos 4. É o que acontece normalmente, influenciados por Satanás, cegados pelo Satanás, mortificados pelo Satanás, amarrados pelo Satanás. Quando a palavra da salvação vem, não podem se arrepender porque o Satanás cegou as suas mentes. E oro que isso não seja tu. Marcos 4, 15. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. É o que aconteceu com Judas Iscariote. Todos os anos já andava após Jesus Cristo, ouvindo a palavra de Jesus, ouvindo as mensagens de Jesus. Imediatamente no coração Satanás veio e tirou. Não se lembrou de nada, não tinha consciência de nada. Tudo que ouviram não teve efeito nele. A pessoa dessa natureza ouve a palavra de Deus, depois de ouvir a palavra de Deus, imediatamente vem o Satanás e tira a palavra. O que diz o Antigo Testamento acerca do traidor de Jesus? Salmos 109. Salmos 109, 6. Salmos 106, verso 6. Olha para ele, diz: põe acima dele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. É a profecia concernente o traidor, aquele que trairia o Messias. Deixa que o Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias, e o trono e outro tome o seu lugar. Aconteceu que o Satanás influenciou. O Satanás estava a seu lado. Quando ouviu a palavra de Deus, tens que rejeitar Satanás por ti mesmo. E tens que dizer: saia da mim, Satanás. Eu quero me salvar. Eu quero ser santificado. Eu quero quero escutar a palavra. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero ir ao céu. Tens que decidir pela tua mente. Caso ao contrário, Satanás está na esquina. Dou graças a Deus porque ele não vai me apanhar. Disse: para mim ele não me apanhará. A palavra de Deus vai ter fruto na minha vida. Não irei vender o meu destino às mãos de Satanás. Não apanharam isso. Eu não renderei a minha alma às mãos de Satanás. E se você esquece porque vieste ao estudo bíblico para aprender, e se esquece porque vieste ao estudo bíblico para se arrepender, Senhor, mostra-me o caminho, mostra-me a minha vida, mostra-me tudo quanto pode me impedir de chegar no céu, para que eu possa corrigir e remover tudo. E se você esquecer isso, Satanás estará na esquina, e de tudo quanto você ouvir, ele vai tirar. E no tempo que durante a semana não podemos ver nenhuma evidência de que ouviste a palavra de Deus, tua vida vai mudar. Desse tua vida vai mudar. 2 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, 9. A esse cuja vinda é semelhante à eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano na injustiça, para os que perecem, porque não recebem o amor da verdade. Diz, Satanás faz isso para te levar a perecer. Diz, com todos os sinais de injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira,
para que sejam julgados todos os que não creem a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O terceiro ponto, a perdição da besta. A pessoa, Daniel 5. Daniel 5, 20 e 21. Daniel 5, 20. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado de entre os filhos dos homens. Olha para isso. E o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Esse é Nabucodonosor. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos montes, fizeram-no comer erva, como os bois, e o pelo orvado do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Aconteceu para Nabucodonosor. Ele não teve o coração do arrependimento. Qualquer um de nós aqui, o Senhor lhe dará o coração do arrependimento em nome de Jesus. Em caso de Judas Iscariote, depois de ter muitas exortações, muitas advertências, muitos lugares em que Jesus disse, olhe o que ele disse: eu oro que isto não seja o teu fim. Mateus 27, 3. Então Judas, que o traíra, quando viu que era condenado, essa palavra aí, ele se arrependeu. Significa que ele não se arrependeu, ele teve um remorso. Por que fiz isso? Não há arrependimento real. Ele trouxe as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei. Confessando o seu pecado aos fariseus não é suficiente, tem que confessar a Deus e converter-se deles. E diz: Senhor, eu preciso da salvação e eu estou disponível a fazer tudo o que Cristo quer que eu faça, e antes que o perdão venha. Mas ele veio aos principais sacerdotes e disse: traí o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi aonde? Retirou-se e foi-se enforcar. E se o gozo da salvação está lá, não vai se enforcar. E se o gozo da paz com Deus estiver, não vai se enforcar. Ele foi e enforcou-se. A graça de Deus é nossa hoje. O perdão de Deus é nosso hoje. O Senhor diz: diga ao Satanás, sai de mim, não tenho nada a fazer contigo, vou servir ao Senhor. E tu servirás ao Senhor em nome de Jesus. Estás aí? Onde é que ela está? Servirás ao Senhor? Eu servirei ao Senhor. Serviremos juntos ao Senhor em nome de Jesus. Levanta-te e fale com o Senhor em oração. Levanta-te e fala com o Senhor em oração. Lembra-te de tudo que aprendemos. Não deixa que o Satanás tire do teu coração. Não deixa Satanás tirar do teu cérebro. Não deixa Satanás destrupar a tua mente. Ouviste a palavra de Deus. Leva a Deus em oração. Em qualquer dia que precisa de arrepender-se, arrepende-te. E se você tem desprezado os mensageiros de Deus, não quer dizer este, não quer dizer aquele, você está a levantar a igreja numa arena política, estás a falando deste, falando daquele, e querendo dividir a igreja, arrepende-te. Hoje, o Senhor nos chama que não tenhamos a mente de Judas, a atitude de Judas Iscariote. Quer que tu clames a ele, e todo aquele que clamar o nome do Senhor será, com um arrependimento genuíno, será salvo.
E todo aquele que clamar a Ele haverá transformação. Haverá mudança. Haverá restauração. O Senhor vai perdoar tudo o que importa, tudo o que tanto ama do que a Cristo, dinheiro, deleites, traga debaixo dos teus pés. O mundo, traga debaixo dos teus pés. Ego, traga debaixo dos teus pés. Ame a Deus acima de tudo, de qualquer coisa aqui na terra. Senhor, dou-me a mim mesmo de uma forma irreservável a Ti.